Queridos, quero nesse momento convidá-los para abrirmos a palavra do Senhor mais uma vez na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vou ler do verso 4 ao verso 7. Efésios, capítulo 2, do 4 ao 7. Efésios 2, do 4 ao 7, nos diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Oremos. Amado Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai. É com alegria, Senhor, que aqui estamos, mais uma vez, nesse dia tão especial para nós, o dia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos dar condições de nos achegarmos aqui. Sabemos que há muitos irmãos nossos que gostariam de estar aqui participando do culto, mas que por razões que fogem das suas possibilidades não estão. Alguns doentes, alguns moram distantes. Ó Senhor, que o Senhor possa, pela Tua infinita graça e misericórdia, abençoar esses irmãos. E nós queremos Te agradecer. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar cultuando ao Senhor como igreja do Senhor. Ó Pai, muito obrigado também, porque o Senhor até aqui tem falado aos nossos corações mediante a Tua palavra. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes. Ó Deus, nesta hora, rogamos o Teu favor, o auxílio do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, Senhor, as palavras que acabamos de ler, as sagradas letras, essa porção tão preciosa da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a, de fato, compreender, a guardar em nosso coração e viver de acordo com essas verdades. Tira todo o empecilho, tira todo o obstáculo, tudo aquilo que possa distrair as nossas mentes e que o Senhor possa levar cativo o nosso pensamento, o nosso coração e assim, Senhor, possamos de fato desfrutar ao máximo desse momento tão precioso que é o culto ao Senhor. Assim eu te peço e te rogo, com o perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, um grande erro com relação ao cristianismo é pensar que ele é apenas um sistema de regras destinado a tornar as pessoas melhores. Muitos imaginam que a mensagem das Escrituras pode ser resumida da seguinte forma: procure fazer o bem, torne-se uma pessoa melhor e assim Deus irá te aceitar. O problema, queridos, é que essa não é a mensagem do Evangelho. A Bíblia, ela não descreve o homem como alguém que está precisando de alguns ajustes morais. Ela o descreve como alguém que encontra-se morto em seus delitos e pecados. E o morto, ele não precisa de incentivo, ele não precisa de uma reforma. O morto precisa de vida, precisa ser vivificado. Por isso o Evangelho, queridos, ele é tão glorioso. Ele não anuncia o que o homem pode fazer para chegar até Deus,
mas o que Deus fez para salvar homens e mulheres que eram incapazes de se chegar até a Ele. Na semana passada, vimos que o apóstolo Paulo fez uma descrição do estado em que se encontravam aqueles irmãos da igreja de Éfeso antes de serem salvos por Cristo Jesus. Esse também era o estado em que nós nos encontrávamos antes de sermos salvos. Como sabemos, é o estado de todos aqueles que estão vivos neste mundo, porém mortos espiritualmente. O estado do homem sem Cristo é, ao mesmo tempo, terrível e desesperador. Paulo diz que o homem sem Cristo, embora ele esteja vivo fisicamente, espiritualmente ele encontra-se morto. Assim como um morto, fisicamente falando, ele é incapaz de responder a estímulos físicos, aqueles que se encontram nesta condição de morte espiritual, eles também são incapazes de responder a qualquer tipo de estímulo espiritual. Paulo também descreveu o nosso estado como sendo de escravidão. Esse era o estado em que nós nos encontrávamos antes de sermos salvos por Cristo. Éramos escravos do mundo, de Satanás, da carne, de tal modo, queridos, que nós não tínhamos livre-arbítrio, pois estávamos completamente dominados por essas forças. Vivíamos apenas para satisfazer os desejos da carne e dos pensamentos. Tínhamos sobre nós também uma sentença terrível de condenação eterna, ou seja, aquela morte espiritual nos colocava também numa condição de morte eterna. Se morrêssemos sem Cristo, estávamos definitivamente condenados por toda a eternidade. E queridos, essa era a nossa condição tão terrível, tão tenebrosa, antes de Deus intervir em nossas vidas. E dentre a raça humana que se encontrava morta espiritualmente, Deus soberanamente nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Com base nisso, queridos, eu gostaria então de convidá-los para meditarmos nesta noite sobre o seguinte tema: pela graça de Deus, em Cristo, passamos da morte para a vida. Pela graça de Deus, em Cristo, passamos da morte para a vida. Gostaria de ver isso em 3 pontos. O primeiro deles, por causa do seu amor gracioso, Deus nos deu vida. Paulo, ele vinha aqui descrevendo a nossa situação, a situação tão terrível de morte espiritual, de escravidão, de condenação eterna. E nós observamos que aqui, a partir do verso 4, há uma interrupção nessa descrição tão terrível. Veja que o verso 4 começa dizendo, mais Deus. Essa expressão, mais Deus, introduz um ponto de transição do desamparo e desespero do homem em pecado para a esperança e a consolação do Evangelho. Não é sem razão, meus queridos, que a respeito dessa expressão, mais Deus, Martyn Lloyd-Jones diz, num sentido, estas 2 palavras contêm em si e por si a totalidade do Evangelho. Essas 2 pequenas palavras, elas trazem consigo a totalidade do Evangelho. Aquilo que Deus, através de Cristo, fez por nós. Esse mais Deus indica que Deus não deixou que ocorresse em nossas vidas aquilo que era o curso natural. Deus não permitiu que a sentença
de condenação eterna que estava sobre nós fosse devidamente executada em nós. Ele decidiu que ele iria intervir em nossa vida, em nossa história, em nossa trajetória. Ele decidiu nos tirar daquele estado de morte, de miséria e de merecida condenação para nos dar vida. E veja que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja, Deus nos tirou daquele estado de morte espiritual e nos deu vida espiritual. Observe que a grande ênfase aqui do apóstolo Paulo é que foi Deus quem fez isso. Quando estávamos mortos e não podíamos fazer absolutamente nada, não tinha condições nenhuma de fazermos qualquer coisa para sairmos daquele estado de morte espiritual. Assim como uma pessoa morta, ela não pode voltar a respirar por vontade própria. Não tínhamos condições nenhuma de sair daquela morte espiritual na qual nós nos encontrávamos. Foi então que Deus fez o que somente Ele, com o seu poder, poderia fazer para nos arrancar daquele estado de morte para a vida. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo menciona é que Deus aqui fez por nós aquilo que éramos incapazes de fazer por nós mesmos. Ele nos deu vida. E essa vida espiritual é chamada também nas Escrituras de regeneração. É quando o Senhor Deus infunde vida espiritual dentro de pecadores que se encontram mortos nos seus delitos e pecados. Assim como Deus ali no princípio infundiu vida a Adão por meio do seu sopro, é Deus quem infunde vida espiritual nos seus eleitos. Agora, o que levou o Senhor Deus a nos conceder esta vida espiritual? Primeiramente, o que levou o Senhor a nos dar esta vida, meus queridos, de acordo com as palavras aqui do apóstolo Paulo, não foram os nossos méritos, não foram as nossas boas obras. Antes, a causa desta salvação, ela está no próprio Deus. Veja que Paulo usa aqui três palavras para mostrar qual foi a causa da nossa salvação. Misericórdia, amor e graça. Ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Paulo afirma que Deus nos deu vida por causa do seu grande amor. E como nós sabemos, a palavra de Deus afirma que o nosso Deus é amor. Inclusive, podemos afirmar que Deus ama a sua criação de um modo geral. Porém, o amor de Deus por nós, pelo seu povo, é um amor especial, é um amor salvífico. Paulo diz que foi um grande amor que ele teve por nós, para, de fato, nos conceder aquilo que nós não tínhamos nenhum mérito para receber, nenhuma condição de receber. É interessante isso, porque nós, queridos, não somos assim. Nós amamos aqueles que fazem por merecer o nosso amor. É ou não é? Porém, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus nos amou quando nós estávamos mortos,
Deus nos amou quando nós éramos filhos da desobediência. Deus nos amou quando nós éramos, por natureza, filhos da ira. Deus nos amou quando nós não merecíamos ser amados. Veja, entre os seres humanos, o amor é o melhor sentimento que nós temos pelas melhores pessoas. Esse não foi o caso de Deus. Se Ele buscasse razões em nós para nos amar, decididamente estaríamos perdidos. E esse amor se expressou também através da sua misericórdia. E misericórdia, queridos, aqui nesse contexto significa que mesmo merecendo condenação, Deus teve compaixão de nós, Deus perdoou os nossos pecados, não nos tratou conforme os nossos pecados mereciam. Isso é que significa ser misericordioso aqui nesse contexto. Inclusive, para ressaltar o tamanho desta misericórdia, veja, Paulo vai dizer, mas Deus sendo rico em misericórdia. Observe, queridos, que essa não é uma característica natural do ser humano caído, morto em seus delitos e pecados. A misericórdia. Em certa ocasião, o apóstolo Pedro, sendo muito generoso, chegou para o Senhor Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? E Jesus então respondeu, não 7, mas 70 vezes 7. Nós perdoamos uma, perdoamos duas, e aí na terceira a gente já perde a paciência. Mas Deus não é assim. Ele é rico em misericórdia. E é por isso que eu e você hoje podemos ter vida espiritual. Porém, queridos, o apóstolo Paulo deixa claro que o amor de Deus para conosco também, ele se revelou por meio da sua graça. E a graça de Deus aqui se mostrou em, mesmo não merecendo nada, senão somente condenação da parte de Deus, Deus nos deu o seu Filho e juntamente com Ele a vida. Não tínhamos como pagar, queridos, o preço do nosso resgate, o preço da nossa libertação. Deus enviou o seu Filho para pagar a nossa redenção. Não tínhamos como pagar, mas Ele pagou em nosso lugar. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos salvos pela graça, porque não tínhamos condições nenhuma de fazer por merecer a salvação. E graça é isso, é favor imerecido. O alto preço quem pagou foi o próprio Deus, pois Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós, para derramar o seu sangue na cruz por nós. E veja, nós não fizemos nada para merecer tão grande prova de amor. Pelo contrário, nós sabemos que isso foi o favor imerecido de Deus. Isso foi a graça de Deus. Isso também, meus queridos, é algo que nós podemos afirmar que fere o nosso orgulho. Porque, veja, é muito próprio do ser humano se sentir merecedor. O ser humano, ele gosta de se sentir merecedor da sua salvação. Gostamos da ideia de que seremos salvos por algo que nós fizemos, como se fosse possível fazermos alguma coisa que pudesse nos tirar daquele estado de morte para a vida espiritual. A salvação é uma obra realizada por Deus,
uma obra monergística, ou seja, nós não contribuímos em nada para a nossa salvação. A única parte com a qual nós entramos é com os nossos pecados. Veja só. Logo, meus queridos, nós não temos absolutamente nada para nos orgulhar diante de Deus e nem diante dos outros. Foi pura graça de Deus. Então, a resposta, a causa da nossa salvação é o grande amor de Deus que se manifestou em Ele ter misericórdia de pecadores que mereciam condenação e, ao mesmo tempo, se manifestou também através da graça de Deus ao nos conceder salvação que nós também não tínhamos nenhum mérito, não merecíamos nada. Merecíamos apenas a condenação. E queridos, talvez haja alguém aqui, não é, que não está experimentando esta vida espiritual. Talvez alguém que acompanhe pela transmissão e você ainda não tem Cristo, você tem tentado na sua vida encontrar a paz e seus esforços não são suficientes para te dar alegria, paz, sentido de vida. Talvez a sua própria religião, a sua religiosidade não seja capaz disso. Porém, esse texto nos ensina que a salvação não é algo que nós conquistamos, é algo que Deus nos concede. A boa notícia do Evangelho é que o Deus que deu vida àqueles irmãos da igreja de Éfeso, que estavam mortos nos seus delitos e pecados, Ele continua dando vida hoje. O mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma graça continua hoje disponível em Cristo. Portanto, que você possa abandonar qualquer autoconfiança, qualquer atitude de se sentir merecedor, que você possa de fato reconhecer que você não tem nenhum mérito, que você é miserável, que você carece do sacrifício de Cristo. E saiba que o mesmo Deus que deu vida ali aos Efésios, Ele também continua dando vida hoje. Àqueles que de fato se arrependem, aqueles que de fato creem no seu Filho amado Jesus Cristo. Aquele que ressuscitou mortos espirituais no passado, continua salvando pecadores no presente. Mas aqui também temos uma lição sobre a confiança no amor de Deus. Veja, muitos cristãos vivem atormentados pelas suas falhas, pelos seus pecados, imaginando que Deus os ama menos quando eles fracassam. Mas esse texto nos ensina uma verdade muito preciosa. Deus não começou a nos amar quando nós nos tornamos bons. Ele nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso significa que o amor de Deus por seus filhos não está fundamentado em nosso desempenho, mas no próprio caráter de Deus. Quando nós caímos, devemos nos arrepender, devemos confessar o nosso pecado, devemos mudar a nossa vida, não devemos ser acomodados no pecado. Mas, queridos, também é importante nós lembrarmos que a nossa esperança não está fundamentada em nosso desempenho, mas sim está fundamentada no amor imutável de Deus revelado em Cristo. Pois é Ele mesmo quem diz: com amor eterno eu vos amei. Mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar nesta noite: a vida que recebemos foi por meio de Jesus Cristo. A vida que hoje nós temos
foi por meio do Senhor Jesus. Agora que já sabemos porque Deus nos salvou, ou seja, não foi por nada que Ele viu em nós, antes as suas razões foram internas, o seu amor, sua misericórdia, a sua graça. Veja, a segunda questão é: como foi que Deus nos deu vida? Essa pergunta vai ser respondida aqui na continuação pelo apóstolo Paulo, quando ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja, esta vida que Deus nos concedeu, Ele nos concedeu somente por meio do Senhor Jesus Cristo. Por isso que você vai encontrar aqui o apóstolo Paulo citando várias vezes a mesma ideia: em Cristo, juntamente com Cristo, que traz justamente aqui essa verdade maravilhosa que foi por meio de Cristo que o Senhor Deus nos salvou. Veja que ele menciona várias vezes no texto, ele diz assim: nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, essas expressões, juntamente com Cristo, em Cristo, juntamente com Ele, o apóstolo Paulo justamente está enfatizando essa maravilhosa doutrina ensinada na palavra de Deus, que é a doutrina da nossa união espiritual com Cristo. A união espiritual entre a igreja e Cristo. E você sabe, há diversas passagens nas Escrituras que justamente retratam e revelam essa união entre Cristo e a sua igreja. Há diversas figuras que a palavra de Deus utiliza para justamente mostrar esta união. Por exemplo, é dito na palavra do Senhor em João 15:5 que nós somos os ramos, Jesus é a vinha. É dito também em 1 Coríntios 6, do 15 ao 19, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. É dito, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 2, do 4 ao 5, que Cristo é o fundamento, nós somos pedras vivas que estão unidas a este fundamento, a esta pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. Também é dito que Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. E aqui nós temos justamente a figura do casamento, retratando também esta união, Cristo e a sua igreja. E aqui Paulo está justamente destacando, queridos, esse aspecto que é de fato tão importante, a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. E aqui ele vai mostrar justamente esse aspecto que é o aspecto da representatividade. E nós vamos entender melhor essa união representativa. Veja, quando nós nos arrependemos, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, somos unidos a Ele a tal ponto que Ele se torna o nosso representante. Há um autor que ele costumava dizer isto: a humanidade toda ou está pendurada no cinto de Adão ou no cinto de Cristo. Ou tem como cabeça Adão ou Cristo. Ou tem como representante diante de Deus Adão ou Cristo. Veja, e Cristo é o nosso representante. Ele é o nosso cabeça pactual. Veja, aqui, queridos, nós sabemos claramente que quando Cristo morreu, Ele pagou o preço do nosso resgate. Nós nos tornamos propriedade exclusiva do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo.
Ele comprou a sua igreja por meio do seu sangue. É por isso que Paulo vai dizer que tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu conosco também. Tamanha foi essa nossa união com Ele, essa união espiritual entre Cristo e a igreja. Ela é tão profunda, real e espiritual que a palavra de Deus vai dizer que nós morremos com Cristo, que nós fomos vivificados com Cristo, que nós assentamos nos lugares celestiais em Cristo. Tudo isso porque estamos unidos a Ele. Tudo o que ocorreu com Ele também ocorreu conosco, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Precisamos então compreender melhor o que é que significa ressuscitar juntamente com Cristo. Como eu acabei de dizer, queridos, não é no sentido físico, mas no sentido espiritual. O sentido físico vai acontecer ainda, mas somente quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Entretanto, o apóstolo Paulo enfatiza aqui o aspecto espiritual, para deixar claro que nós fomos ressuscitados com Cristo, ou seja, não estamos mais mortos espiritualmente. Se antes estávamos mortos, espiritualmente falando, para Deus, e não éramos capazes de responder a nenhum tipo de estímulo espiritual, uma vez que fomos ressuscitados e passamos a estar vivos para Deus, somos então sensíveis às coisas espirituais. Nós passamos a desejar a Deus, a ter fome e sede de Deus, a amar a Deus, a buscarmos a Deus. Hoje somos capazes de enxergar as coisas de uma maneira extremamente diferente. Os nossos valores são diferentes. A nossa forma de pensar, a nossa visão é diferente. Por quê? Porque temos uma mente renovada em Cristo. E é por isso que agora nós podemos andar em novidade de vida. Não apenas fomos vivificados e ressuscitados com Cristo, mas também é dito aqui que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja, o Senhor Jesus ressuscitou e Ele foi assunto aos céus, Ele foi entronizado, assentado à destra de Deus, e por conta da nossa união com Cristo, veja, Paulo vai dizer que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. E aqui, para que a gente possa esclarecer um pouco mais essa ideia, vale lembrar daquilo que o autor aos Hebreus disse lá no capítulo 10, do verso 12 ao 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Veja que o autor aos Hebreus aqui, ele está afirmando que depois que o Senhor Jesus Cristo realizou sua obra redentora, que ele foi assunto aos céus, ele se assentou à destra do Pai. E ali ele está aguardando que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Assim como está dito lá no Salmo 110. Então, queridos, esse assentar-se significa que ele cessou o seu trabalho. E aí então vem o descanso. Esse assentar-se significa sinal de vitória. Significa uma obra concluída. E eu e você estamos assentados em Cristo. Estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Lembra da doutrina que eu falei hoje de manhã? Do já e do ainda não? Eu ainda não estou assentado nos lugares celestiais em Cristo, mas eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Não estou ainda
em totalidade e plenitude, mas já estou espiritualmente assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque a obra dele já foi completa. Eu não preciso, veja bem, acrescentar nada. Eu não preciso acrescentar nada a tudo que já foi feito por ele. Por isso Paulo vai dizer, aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, a obra já foi realizada. E é interessante porque, veja, todos os verbos aqui estão no passado, trazendo justamente essa ideia de uma obra que foi concluída. Mas se você observar também nos verbos que foram mencionados aqui pelo apóstolo Paulo, no texto de Efésios, você vai ver ele dizendo que nós fomos vivificados, que nós fomos ressuscitados, que nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, também no passado. E com isso ele está nos mostrando, queridos, que do ponto de vista espiritual isso já foi concretizado, já foi realizado. São coisas que já aconteceram. E meus irmãos, esse texto nos ensina que tudo o que nós temos, que tudo o que nós somos, é resultado desta união que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Fomos ressuscitados com Cristo, fomos vivificados com Cristo, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E aqui, queridos, nós podemos tirar algumas implicações para as nossas vidas. Primeiro, podemos pensar sobre a dependência do Senhor Jesus Cristo. Veja, se toda a obra espiritual procede dessa união que nós temos com Cristo, então não há nenhum espaço para a autoconfiança, não há nenhum espaço para a arrogância, não há nenhum espaço para a soberba e para o orgulho. Veja, a palavra de Deus é muito clara ao afirmar que antes estávamos mortos, estávamos num estado de completa incapacidade de produzir qualquer tipo de bem espiritual. Foi Cristo que nos deu vida. Da mesma forma, queridos, que nós não podemos ressuscitar a nós mesmos, também não podemos perseverar, crescer e frutificar pelas nossas próprias forças. Por isso devemos viver constantemente na dependência do Senhor, buscando nele a força necessária, por meio da oração, por meio da alimentação na sua palavra, buscando fazer o correto uso dos meios de graça. Ou seja, quando eu faço isso, eu estou reconhecendo que eu dependo de Cristo, que eu não sou suficiente para, assim como eu não fui suficiente para me vivificar, também não sou suficiente para viver a vida cristã pelas minhas próprias forças. A minha suficiência vem do Senhor Jesus Cristo. Mas outra implicação que nós podemos tirar é que a confiança que nós devemos ter no Senhor, veja, a obra dele está completa. Há crentes que vivem constantemente com medo de perder a salvação. Porém, Paulo afirma que fomos vivificados, ressuscitados, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Observe que, como eu disse, todas essas bênçãos são colocadas no passado. Então, são realidades que já foram conquistadas por Cristo. Isso significa que a nossa salvação está fundamentada nesta união que temos com Cristo e não nas oscilações dos nossos sentimentos. Veja, o nosso coração ele é enganoso. Então, os nossos sentimentos também podem ser enganosos.
Você pode ser um salvo em Cristo Jesus e pode não se sentir um salvo em Cristo Jesus. Entre os seus sentimentos e aquilo que a palavra de Deus diz, fique com a palavra. Ela é confiável. Ela é verdadeira. Quando o diabo acusar você, quando a sua consciência lhe condenar, lembre-se, você está unido a Cristo. Você já se arrependeu, você já pediu perdão, você já confessou o seu pecado. Lembre-se, você está em Cristo. A posição que Cristo ocupa diante do Pai é a posição que você possui nele. Terceiro, também aprendemos aqui sobre santidade, porque aqueles que receberam vida de Cristo Jesus, eles devem refletir essa vida no seu viver diário. Viva de acordo com a nova vida que você recebeu em Cristo. Paulo nos lembra que nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Isso significa que nós não somos mais os mesmos. Nós não somos mais os mesmos. Eu certamente não sou quem eu gostaria de ser, mas certamente eu não sou mais o mesmo. E foi porque Cristo me ressuscitou, foi porque Cristo me deu vida. Recebemos uma nova vida, recebemos novos desejos, novos valores, nova direção para a nossa vida. Portanto, não faz sentido alguém que foi ressuscitado espiritualmente continuar vivendo como se ainda estivesse morto, como se ainda fosse escravo de Satanás, da carne, do mundo. Então, não volte aos velhos pecados, às velhas práticas, à velha maneira de pensar. Aquele que recebeu nova vida em Cristo deve demonstrar essa vida em seu comportamento, em suas palavras, em suas decisões, em suas prioridades. Isso deve ficar patente em nós. Terceiro ponto. O propósito de Deus nos conceder vida é a manifestação da sua graça para a sua glória. Veja, o propósito de Deus nos conceder vida é manifestar em nós a sua graça para a sua glória. Por fim, Paulo vai responder à pergunta: por que Deus fez tudo isso? Qual a razão pela qual aprove a Deus salvar pecadores que estavam em um estado tão terrível? E a resposta que Paulo nos dá aqui é justamente esta, que encontra-se no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja, a primeira coisa que podemos afirmar, que é o principal propósito de Deus nos salvar, é para a glória dele. Deus realizou essa obra maravilhosa para mostrar não apenas nesta vida, nesta era, mas também na era vindoura, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. E assim, meus queridos, o Senhor Deus, ele é glorificado. O objetivo principal da nossa salvação não tem a ver conosco mesmo. O objetivo principal da nossa salvação tem a ver com a glória de Deus. Como vimos nos sermões passados, quando Deus ressuscitou a Cristo, ele demonstrou a suprema grandeza do seu poder. Mas quando ressuscitou da morte espiritual a mim e a você, ele mostrou a suprema grandeza do seu poder, como também mostrou a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco.
Veja, queridos, é através da igreja que Deus mostra a suprema riqueza da sua graça. Como conheceríamos que Deus é gracioso se não fosse por meio da salvação de pecadores? Ao condenar pecadores, sabemos muito bem qual é o atributo de Deus que é manifestado e que ele é glorificado, a sua justiça. Porém, quando ele salva pecadores, ele está mostrando que ele não é apenas justo, mas ele também é gracioso, ele também é misericordioso, ele também é bondoso. Naquele último dia, meus queridos, os homens, os anjos, todos aqueles que estiverem ali na presença de Deus, adorando e louvando a Deus, estarão louvando porque Ele é justo, estarão louvando porque Ele é santo, estarão louvando porque Ele é poderoso, mas também eles o louvarão porque Ele é amoroso, misericordioso, gracioso e bondoso para com pecadores. Então, ter Cristo em nossas vidas muda tudo. Se antes estávamos mortos, agora temos vida. Se antes estávamos num estado de escravidão, agora recebemos liberdade. Se antes éramos, por natureza, filhos da ira, hoje nós somos filhos de Deus, filhos amados do Senhor, nosso Deus. Veja, tudo isso nos mostra onde nós estávamos e onde a graça de Deus nos colocou. Estávamos mortos espiritualmente. Estamos agora assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo pela graça do Senhor. Então, queridos, esse texto ele tem algumas implicações e eu gostaria de me basear agora nesse ponto. Devemos viver para a glória de Deus. Veja, queridos, aqui nós temos uma maravilhosa correção na nossa perspectiva. Nós somos tendenciosos por causa do pecado, por causa do nosso coração que é enganoso, a sempre nos colocar como o centro de tudo. Só que quando nós nos deparamos com textos como esse, nós vamos perceber claramente que o homem não é o centro. O centro é o Senhor Deus, é a glória de Deus. Deus nos salvou, meus queridos, para a sua glória. Nós não éramos o centro dos planos de Deus, mas a glória de Deus é o centro de todas as coisas. Tudo Ele faz para a sua glória. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Qual é o fim principal de Deus? Glorificar a si mesmo. Isso significa que a vida cristã não deve ser vivida em função de nós próprios, dos nossos interesses, dos nossos próprios objetivos, da nossa própria glória, mas tudo deve ser voltado, direcionado para a glória de Deus. Cada decisão, cada relacionamento, cada atividade, em tudo devemos perguntar: isso glorifica a Deus? Isso aqui que eu vou fazer, que eu vou falar, que eu estou pensando, glorifica ao Senhor Deus? Afinal, somos salvos para que a riqueza da sua graça fosse manifestada em nós para a glória dele. Aqui também, queridos, temos um chamado à humildade e à adoração. Veja, se o propósito de Deus nos salvar é a sua própria glória, então não há espaço para a vanglória. Nenhum crente vai poder chegar diante de Deus no último dia e dizer: olha, eu estou aqui porque eu fui muito bom, porque eu fui melhor do que os outros.
Não, todos estarão ali única e exclusivamente por causa da graça do Senhor. Por isso, quanto mais nós entendemos essa maravilhosa doutrina da salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, mais humildes nos tornamos. E quanto mais humildes nos tornamos, mais adoramos a Deus. Afinal de contas, toda a glória pertence a Ele, pois foi Ele que nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Meus irmãos, concluindo, nunca esqueçamos de quem nós éramos e de quem somos agora pela graça de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Éramos escravos do mundo, da carne, do diabo, e Ele nos libertou. Éramos filhos da ira e agora somos filhos amados de Deus. Por isso, quando o pecado tentar nos seduzir, lembremos de que não somos mais quem nós éramos antes. Recebemos uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Quando as lutas e as aflições desta vida pesarem sobre mim e sobre você, que possamos nos lembrar de que estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo e de que a nossa vida está segura, absolutamente segura nele. Quando o diabo nos acusar e a nossa consciência nos condenar, lembremos de que a nossa aceitação diante de Deus não está baseada nos nossos méritos, mas na obra perfeita de Cristo, na qual estamos unidos pela fé. E acima de tudo, queridos, ao olharmos para a nossa salvação, que possamos atribuí-la não a nós mesmos, mas ao Senhor, nosso Deus. Não fomos mais sábios, não fomos melhores, não tomamos a decisão certa, não foi algo que partiu de nós. Lembremos de que estávamos mortos. Mortos não são capazes de ressuscitarem a si mesmos. Se hoje temos vida espiritual, é porque Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Que possamos, meus queridos, refletir sobre isso e que essas verdades produzam em nosso coração humildade, porque nada contribuímos para a nossa salvação, senão, como eu disse, os pecados que nós praticamos. Que possamos ter gratidão, porque recebemos aquilo que jamais éramos merecedores de receber. Que possamos ter também confiança, porque a nossa salvação não está firmada em nosso desempenho, mas ela está firmada na obra consumada do Senhor Jesus Cristo. E que possamos viver em santidade, porque se recebemos uma nova vida, uma vida espiritual, devemos viver de modo digno desta vida. E isso, queridos, naturalmente vai nos conduzir para aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina nos versos seguintes. Se fomos salvos inteiramente pela graça de Deus, qual é o papel da fé? Qual é o lugar das obras na vida do cristão? É isso que o apóstolo Paulo vai justamente tratar aqui do verso 8 ao verso 10, que nós teremos a oportunidade, se Deus assim nos permitir, de meditar na próxima semana, no próximo domingo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.